Primeira resenha do canal, que nervoso! Oi gente, aqui é a Uli, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é muito especial porque é a primeira resenha que eu faço aqui, né? Eu tava bem nervosa de fazer resenha porque eu sou o tipo de pessoa que se embanana toda quando vai falar de um livro, sabe? Que se empolga e mistura a história e esquece o que aconteceu no começo pra já falar o que acontece depois, sabe? E acaba dando spoiler, enfim, tava nervosa. Mas eu li um livro aqui que eu queria muito falar dele, que é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu li esse livro em janeiro, foi meu favorito de janeiro, inclusive. Amei esse livro, eu queria muito falar dele pra vocês, para que outras pessoas conhecessem e lessem também, que ainda não conhecem, né? Já que a Helena Ferrante é uma autora bem famosa aí, né? Então, vamos lá. Se eu começar a falar do livro, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo, tá bom? Não esquece de usar meu link, caso for comprar alguma coisa na Amazon, inclusive esse livro, né? Mas pode ser qualquer coisa, tá bom? Usa meu link, você ajuda bastante o canal, eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá pra resenha agora, né? Então, antes de começar a falar do livro em si, eu acho importante começar a falar da autora Helena Ferrante, né? Ela é uma escritora italiana e tem todo um mistério ao redor de quem ela realmente é, porque Helena Ferrante é um pseudônimo e ninguém realmente sabe quem ela é, ninguém nunca viu ela. Todas as entrevistas que ela dá é por e-mail, então já tem todo esse mistério aí só pela autora, só esse mistério já daria uma sinopse de um outro livro, né? Mas enfim, tem todo esse mistério ao redor da Helena Ferrante, o que me deixa ainda mais curiosa pelos livros dela, né? Além desse, ela também escreveu A Filha Perdida, que virou adaptação na Netflix, e também escreveu um outro que eu tô doida pra ler, que é A Vida Mentirosa dos Adultos, também tá na minha lista. E esse aqui, Amiga Genial, tava na minha lista há muito, muito tempo. Eu ganhei ele de Natal da minha irmã. Então eu li em janeiro e vamos conversar sobre o livro agora, né? Esse livro, na verdade, ele faz parte de uma série, né? De uma tetralogia, uma série de 4 livros que vão girar em cerca da vida de duas amigas, a Lila e a Helena, que no livro eles chamam ela de Lenu. E cada livro vai abordar uma fase da vida delas, né? Então esse primeiro aqui, a Amiga Genial, é a fase da infância e o começo ali da adolescência, né? Aí o segundo livro já vai tratar da adolescência indo para a vida adulta, o terceiro da vida adulta mais formada em si, e o último quando elas já estão, né, idosas ali na terceira idade, para fechar a tetralogia. E esse primeiro aqui aborda como começou a amizade delas e tudo, enfim. O livro começa, na verdade, com elas já idosas, né, com filhos, casadas, enfim. O que acontece aqui no começo da história é que o Rino, filho da Lila, ele entra em contato com a Lenu, que é a outra amiga, falando que a Lila sumiu, a mãe dele sumiu, e isso deu fim em todas as coisas dela. Então ela não só desapareceu, ela também desapareceu com tudo que ela tinha, né? Roupas, livros, tudo que ela tinha junto com ela evaporou e ninguém consegue encontrar ela. Então ele liga pra Lenu, que é a melhor amiga da mãe dele, desesperado: cadê minha mãe? Você tem ideia onde é que ela possa estar? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a Lenu já percebe o que foi que a Lila fez logo no começo. Ela queria simplesmente desaparecer do mundo. Então foi isso que ela fez. Não que ela tenha, né, cometido suicídio nem nada assim. Ela simplesmente foi embora sem avisar nada pra ninguém. E é algo que a Lenu já desconfiava que ela fosse fazer. Então, isso tudo não é spoiler, tá, gente? Logo no começo do livro, primeiras páginas que isso acontece. Então a Lenu vai e pensa: você não vai sumir, você não vai, eu vou escrever toda a sua história aqui, toda a nossa história, você não vai sumir. Você pensa que você vai sumir, mas você não vai. E aí ela começa a narrar a história das duas aqui nesse livro. Desde a infância, que foi onde elas se conheceram ali com 6 anos de idade, até a adolescência, ali por volta dos 16 anos, que é quando o livro acaba. No começo, elas ali com 6, 7 anos se conhecendo, elas moram em Nápoles. Na verdade, a história inteira se passa em Nápoles, né? Nesse bairro onde elas moram, que é um bairro super violento. A história se passa ali nos anos 50, pós-guerra mundial, né? Pós-segunda guerra. A Itália estava naquele clima ali ainda de fascismo versus comunismo, enfim, tava uma atmosfera bem pesada, bem violenta, né? E o bairro delas era bastante violento. Era um bairro pequeno, onde todo mundo se conhecia, né? E, enfim, essa coisa de cidadezinha pequena, sabe? Só que no caso era o bairro delas que era pequeno e existiam várias histórias sobre cada família que morava ali, enfim. O livro tem muitos personagens, às vezes eu até me confundi, assim, tipo, tem o filho do sapateiro, o filho do padeiro, o filho do verdureiro, sabe? A filha da cozinheira, enfim. São vários personagens, tanto que aqui no começo a autora lista os personagens, olha só.
lista todas as famílias pra gente não se perder. Faz esse mapinha aqui pra gente, né? Porque são muitos personagens, conforme a gente vai lendo, que formam aí essa comunidade desse bairro. O livro vai abordar a relação de todos esses vizinhos, né, desse bairro, mas vai focar principalmente na relação delas duas, né, que é uma relação de amizade, assim, bastante tóxica, sabe? Desde o começo você já percebe que é uma amizade muito, muito, muito tóxica. Uma querer ser, assim, melhor que a outra, mais bonita que a outra, mais querida que a outra, enfim. O foco delas duas aqui, que elas se esforçam muito, na verdade, para serem sempre as melhores, são os estudos, né, na escola. É muito importante, tanto para Lila quanto para a Lenu, que é quem conta a história aqui pra gente, que elas sejam as melhores da turma, né? E a Lila, ela é muito impetuosa, assim, muito intensa, muito afoita, assim, sabe? Extremamente inteligente, as duas são. Só que fica sempre esse clima de amizade, vamos estudar juntas, mas também de quero ser a melhor, entendeu? Você pode ser boa também, mas não tão boa quanto eu. Fica sempre esse clima ali das duas, querendo uma ser melhor que a outra a qualquer custo e em qualquer situação, sabe? Então, ao mesmo tempo que existe ali uma admiração quase obsessiva da Lenu pela Lila, também tem ali uma relação de competição, de inveja, até, né, entre as duas, é mútuo. E a gente percebe isso mais forte em relação a Lenu, que é quem conta a história, e a Lila, né? Elas têm nomes muito parecidos, sabe? Aí fica confuso de falar, mas enfim. Lenu é quem narra a história, eu vou chamar ela de Helena, para ficar um pouco mais diferente. Helena é quem narra a história e Lila é a amiga dela. Elas têm aí essa relação, né, regada à amizade, mas também a comparação, mas também a inveja, mas também respeito, mas também carinho, mas também, sabe, uma querendo sempre superar a outra, que é algo que eu consigo relacionar à vida real da maioria de nós mulheres, né, que desde cedo, desde criança, elas se conhecem com 6 anos e já existia essa competição. Então, desde criança, a gente já vai olhando para outra garota, para outra menina da nossa idade, já vai criando essa coisa de comparação que não é saudável para ninguém, tanto individualmente quanto em sociedade, né? Não é saudável para nós, mulheres, enfim. A relação delas traz muito essas reflexões pra gente. Então a gente percebe essa relação de competição, de comparação, assim, essa insegurança mais forte da Helena do que na Lila, né? A Lila parece ser essa menina mais segura de si, mais confiante, mas eu sou a melhor mesmo, sabe? Ela tem essa energia assim. Só que o porém é que quem conta a história é a Helena. Então a gente só tem o ponto de vista dela aqui. A gente não sabe como é que a Lila realmente se sente. A gente vai pescando assim de uma coisa ou outra que a Helena vai trazendo pra gente, né? Alguma informação ou outra que ela traz a respeito da Lila e a gente vai tentando ali ver se ela realmente é tudo isso ou se é só uma insegurança da Helena. Ela faz as coisas que ela faz, ou se foi a Helena que distorceu, sabe? Porque a Helena não é uma narradora muito confiável. Tem isso aqui também, sabe? Você não sabe até que ponto ali ela tá manipulando os fatos, ou ela interpretou alguma coisa errado, ou enfim, né? Ela não é uma narradora confiável. Então tem isso também pra gente refletir, porque tem em muitos momentos tanto a obsessão dela em relação a Lila deixa ela meio cega, quanto a insegurança dela em relação a ela mesma deixa ela meio cega em relação aos pontos fortes que ela tem e todo o resto, né? Então, assim, é um relacionamento bem conturbado, né? Bem complexo dessas duas aqui nessa história. E eu vou confessar para vocês que no começo do livro foi um pouco difícil, assim, de engatar, né? Porque é uma história um pouco densa, é uma narrativa meio um pouco densa, né? Mas a escrita da Helena Ferrante, no caso, né? Da autora, ela narra a história de um jeito que você vai se apegando a esses personagens, né? Eu não vou dizer gostando, porque gostar deles é uma palavra forte, né? Você fica ali, você se apega a esse mundinho que ela criou, que é essa comunidade, sabe? Então, quando eu abri esse livro, tinha muito essa sensação de imersão, sabe? Tem alguns livros que trazem isso muito forte, essa imersão muito forte, essa imersão muito forte aqui no cenário que o livro aborda. E esse livro tem muito dessa imersão. Então você começa a ler e você já se sente ali dentro daquele bairro com aquelas duas ali. Por mais que você não saiba ao certo se você gosta ou não delas, você acaba se apegando a elas. Então, até hoje, já faz umas semanas que eu terminei de ler, mas até hoje eu fico pensando nessa história e voltando aqui, sabe? Dá uma saudade, assim, dessa história, desses personagens e, enfim, vontade de já ler o próximo. Ela constrói os personagens muito, muito bons, que você realmente se apega e você quer saber o que vai acontecer com eles, quer saber o que eles vão fazer, como é que eles vão
irritar você na próxima página, sabe? Uma hora você tá torcendo por uma delas, outra hora você tá torcendo pela outra hora você tá torcendo pelas duas, outra hora você só quer que elas parem de vez de ser amigas, sabe? Você fica, ai meu Deus, chega, vocês não dão certo juntas. Ou então você quer que elas se resolvam logo porque a amizade delas é bonita, enfim, fica uma coisa muito confusa na cabeça quando a gente vai ler esse livro em relação a essas duas personagens. Esse não é um livro de grandes acontecimentos, assim, na primeira metade, é mais apresentando elas duas, quem elas são, como é o relacionamento delas e como é que funciona todo esse bairro onde elas moram. Mas aí as coisas vão começando a acontecer, né? A história vai começando a criar um formato, né? As coisas ali entre os vizinhos, relacionamento entre os vizinhos, tem umas questões que envolvem aqui a máfia também, né? Violência, como eu falei pra vocês. E a narradora, ela é muito direta ao ponto, assim, sabe? Então tem coisas muito pesadas que acontecem aqui nesse livro que ela simplesmente joga bomba, sabe? Tipo, estava indo pra escola quando fulano de tal foi assassinado com uma faca no estômago. Tipo, sabe? Ela só solta a informação e continua a história. E você fica, uou, o que acabou de acontecer aqui, sabe? Ela é muito direta ao ponto, muito assim, crua, sabe? Aconteceu isso e vida que segue. E aí elas vão crescendo nesse meio, né, violento, com essa relação de competitividade entre elas duas, não só entre elas duas, mas as outras pessoas que moram ali também, os outros alunos que estudam com ela, inclusive alunos meninos, né, e como elas são meninas e são as mais inteligentes, então cria ali uma competitividade, né, em relação ao gênero, né, porque os meninos que tinham que ser os melhores, então conforme elas vão crescendo, a vida delas começa a ficar mais difícil ali, né? Elas vão mudando, tanto de corpo como de mente. Elas vão conversando com outras pessoas ali, aprendendo outras coisas que não ensinam na escola, questões políticas que ninguém nunca tinha conversado com elas a respeito. E elas começam a perceber que existe um mundo inteiro fora ali daquele bairro e que a única forma delas saírem de lá ou é casando com alguém ou estudando. Né? E aí isso vai ficando claro para elas, sabe? Que elas têm poucas, como mulheres, elas têm poucas alternativas para sair dali. E aí, conforme elas vão crescendo, essas escolhas que elas acham que têm, né, que já eram poucas, vão ficando cada vez mais estreitas, cada vez mais difíceis. Várias coisas que elas não querem fazer, mas precisam fazer. E a história vai ficando mais complicada, assim, pro lado delas, sabe? Em relação a isso. E aí chega um momento em que elas tomam decisões completamente diferentes de vida, né? Nem todas essas decisões eram o que elas realmente queriam fazer, mas era o que elas podiam fazer no momento. E aí, chega no final, gente, o livro acaba de um jeito que, assim, eu não sei nem o que falar, eu fiquei frustradíssima. Não que o final seja ruim, não é ruim, mas estava lendo e virando a página e acaba de um jeito que você jurava que ia ter uma próxima página, e não tem. Sabe? Acaba, você vira a página e tá em branco e como assim acabou aqui, agora, desse jeito, sabe? E aí dá essa ânsia pra querer ler o próximo, eu quero muito ler o próximo, porque acabou de um jeito aqui que assim, precisamos saber o que aconteceu, sabe? E olha só, vou até mostrar aqui pra vocês a última página, não vou mostrar o que acontece, né? Mas olha, é a diagramação aqui que é o problema. Ó, essa é a última página do livro, ó. Percebe que ela acaba bem, não vou nem deixar perto da câmera. Aí vocês percebem que ela acaba bem onde acaba a página mesmo, né? Então você acha que vai ter mais, né? Que não acabou aqui no meio, né? Então você acha que vai ter uma outra página. Aí você vira e tá em branco. E aí só que você quer a continuação, porque acabou de um jeito assim, parece que uma frase... Não foi literalmente isso que aconteceu, mas parece que uma frase foi cortada no meio, sabe? Parece que faltou metade da história, assim. E aí você fica, ai meu Deus, e agora? Sabe? Enfim. Toda vez que eu penso nesse final desse livro, eu fico atordoada, assim, sabe? Porque, ai, não sei se sinto raiva, se eu amo, enfim. É uma relação de amor e ódio com esse livro, gente, que vocês não têm noção. Por isso que eu quis trazer ele aqui, porque eu gosto desses livros que fazem a gente pensar, que fazem a gente refletir, que deixa essas sensações, assim, né, duplas na nossa cabeça aqui. Porque, assim, eu dei 5 estrelas para esse livro, favoritei, amei demais esse livro de verdade, mas ao mesmo tempo eu fico com ódio, sabe, desses personagens, com ódio de como essa história acabou. Porque agora eu vou ser obrigada a ler o segundo, não que eu não fosse antes, né? Mas agora eu quero muito mais ler o segundo. E, enfim, como eu falei, não é uma história fácil de ler. Eu demorei quase um mês inteiro para ler, porque você vai lendo e ela te dá muito material para refletir, traz muitos tópicos de reflexão, tanto política quanto em relação à vida da mulher naquela época e quanto reflete na nossa vida agora,
né? O quanto a coisa mudou, quanto a coisa não mudou. Então traz muita coisa para refletir, assim, sabe? Não só da vida das mulheres no geral, né, socialmente, quanto individualmente, sabe? Então tem muitas inseguranças aqui da parte delas duas, tanto da Lena que contou a história, quanto da Lila. Tem muitas inseguranças delas, muitos dilemas que eu consigo identificar em mim hoje, que eu consegui identificar em mim quando eu era adolescente também. Então tem muita coisa aqui que faz a gente pensar, sabe? Muitas reflexões, altas reflexões aqui. Então não é um livro que vai ser devorado, não é um livro assim que eu indicaria para todo mundo. Eu indico esse livro, mas não acho que é todo mundo que vai gostar, sabe? Tem que ter paciência com ele. Não porque é ruim, não porque é chato, você se apega demais aos personagens, como eu falei, você se apega a esse universo aqui que a autora criou. Só que é uma história densa, então você tem que ter um pouco de paciência se quiser ler. E eu recomendo muito que você tente ler, porque eu amei essa história. E, enfim, se eu não me engano, tem adaptação, acho que na HBO Max, desse livro, em formato de série. Eu acho que é série. Eu acho que o título é My Brilliant Friend, alguma coisa assim. Eu não assisti a adaptação ainda, também eu não quero assistir ainda, eu quero ler os outros livros antes. Mas, enfim, todo mundo fala que o segundo livro é um pouco mais acelerado do que esse, né? Tem um ritmo de acontecimentos mais acelerado do que esse aqui. Vamos ver, né? Mas eu gostei bastante desse e recomendo muito. Espero que vocês também gostem. Então é isso, gente. Essa foi a primeira resenha aqui do canal. Não sei como ficou, se eu me embananei demais, se eu compliquei a cabeça de vocês aí, porque, né, a gente já tem essa questão aí com fazer resenha, ainda escolhe um livro complexo e aí fica difícil, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se interessado pelo livro. Comenta aqui embaixo se você já leu, o que você achou. Se você já leu algum outro livro da Helena Ferrante, se tem algum que você recomenda. Enfim, comenta aqui embaixo o que achou, tá bom? Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo.